Clóvis, a gente até comentou sobre isso também na live hoje, quero saber a sua opinião. A gente viu a opinião do Lúcio de Castro, que foi seu contemporâneo ali na ESPN. Lá pro BOP que você esteve recentemente. Tempos saudosos, com o BOP, inclusive. Ele fez um pensamento que eu achei muito curioso, a gente até debateu isso hoje, que ele acredita que falta intelecto para os treinadores atuais, para essa geração de técnicos brasileiros. E aí ele fez um preâmbulo passando pelo capitalismo, sobretudo pela ditadura, como a educação foi sabotada nessa época, que esses caras que estão hoje aí com seus 60, 65 anos viveram isso. E aí ele fez um comparativo com a própria Argentina, que também passou por ditadura, mas que o ensino não foi sabotado lá, que foi uma prioridade do governo que o mendigo tivesse a mesma educação do presidente de uma multinacional, assim. E aí ele fez esse comparativo do futebol, ele falou, o Guardiola criou um modo de jogar em 2008, 2009, que outros técnicos tiveram que se mexer para criar um antídoto. O Mourinho, o Klopp, que conseguiram bater de frente, até vencer o Guardiola. E aí ele falou, aqui no Brasil a gente tem que trazer os técnicos de fora, o Jorge Jesus tem que vir aqui ensinar como faz o perde-pressiona, que é a marcação-pressão, basicamente. E os técnicos estão aí, o Dorival, o Diniz, o Ramon Menezes. Você acredita que falta educação, que a educação tem um papel fundamental na falta de competência dos técnicos? É uma boa leitura, porque ainda mais do Lúcio, que é um cara que conhece a América do Sul profundamente. A série de programas que ele fez na ESPN. Sobre ditadura. Sobre ditadura no Uruguai, Brasil, Chile, Argentina. Eu esqueci só o nome da Memórias do Chumbo. Isso aí. É espetacular. O Lúcio é um profundo conhecedor. É isso. Isso que ele diz faz todo sentido. E faz sentido também a gente observar que houve até o Jorge Jesus, acho que a gente pode estabelecer o Jorge Jesus como um marco, uma espécie de reserva de mercado aqui no Brasil e de xenofobia técnica que técnicos estrangeiros simplesmente não tinham espaço aqui. Seleção muito menos. Imagina se alguém cogitar aqui no Brasil, imagina, nós somos campeões, somos penta, não sei o quê. Imagina, ninguém precisa ensinar nada pra gente. E o Jorge Jesus muda um pouco essa visão, porque o Flamengo joga um futebol tão bonito, tão diferente e tão vitorioso e tão rapidamente, que de lá para cá, nós estamos falando de 2019, né? São 6 anos. De lá para cá, os treinadores brasileiros simplesmente eles desapareceram do mainstream. E vem, inclusive, vem muitos técnicos ruins para cá, pelo simples fato de serem estrangeiros. É isso. De serem portugueses e tudo mais. Claro, tá cheio de cara bom, o Vojvoda, espetacular, o próprio Jorge Jesus, o Arthur Jorge, o Luiz Castro, que o Abel. Largou o Brasil e largou o Botafogo, mas fez um trabalho muito bom. O Abel. Tem uma porção de gente boa. Mas já rolou uns bustos da vida aí. Já rolou. Coisa ruim. Mas pelo menos assim, os clubes perceberam que o nível de preparo dos técnicos brasileiros. Eu sempre achei técnico, em geral, e como eu só convivi aqui com brasileiro, eu sempre achei eles uns Rolando Lero dos infernos, assim, sempre. Puta embromador, esses caras. Superestimado. Super. E havia poucos que se destacavam realmente no discurso. Você vê que esse cara é um cara diferente, né? Tele foi um desses. Esses dias, ontem mesmo eu estava vendo uma mesa redonda, um videozinho. Eu vi que o Mauro Betting compartilhou. Eu vi isso aí. O Tele realmente tinha um diferencial. Uma filosofia de vida, não era futebol, que era bem diferente. Mas você olha o resto, cara, o Zagallo. Que era o Zagallo. O que foi o Zagallo? Super vitorioso, dirigiu meu time, achei o máximo e tal. Mas o Zagallo era, vamos lá, vamos pegar, é amarelinha, e não sei o quê. O que é o Filipão, né? Como treinador. Chega junto, não sei o quê, papapá. O Luxemburgo, que é um cara que parece que conhece futebol, enxerga jogo e tudo mais, mas na hora de se expressar é um horror. Então falta, eu acho que não estou chamando as pessoas de burras, não, falta educação
falta a boa educação, a boa formação, não é nem educação, vamos falar isso. Falta uma boa formação, né? E isso a gente está vendo hoje. É só ver o Campeonato Brasileiro da Série A agora, que vai começar nesse fim de semana. Eu não sei nem quantos técnicos brasileiros a gente tem nos 20 times da Série A. Porque uma boa parte realmente vem de fora. Metade, né? E acho que ficou muito claro depois do que aconteceu ontem, que o Brasil, a seleção, precisa de um técnico estrangeiro. Vai precisar de um... Porque quem tem hoje para ser técnico da seleção brasileiro? Renato Gaúcho? Desculpa. Tite, de novo? Eu acho que vai ficar num desses dois. Eu imagino, tá? Vindo de quem vem, desses caras que estão lá. Aí tem o Felipe Luiz, que parece ser muito promissor. Mas que tem uma formação europeia mesmo. Sim, certeza. E muito cru, mas talvez dê certo, não sei, pode ser. Mas parece que ele vai dizer não. Ele parece que falou pro Flamengo que vai dizer não. A gente sempre lembra, quando a gente fala de treinadores muito novos, a gente lembra do Beckenbauer, que foi um cara que deu muito certo. Ele nunca tinha sido técnico, pegou a seleção da Alemanha e foi campeão lá em 82. Mas teve o Dunga que não deu certo. Também a gente tem o exemplo aqui brasileiro. O Dunga talvez tenha sido a última seleção que, né? A gente estava até falando isso. Organizadinha, sim, competitiva. Esse Dunga que não deu certo, que não era mal, nunca tinha dirigido time nenhum, né? Realmente foi o cara que montou o time mais... que você conseguia identificar alguma coisa, reconhecer alguma coisa, né? Não era um time legal, ele era um mala, sem tamanho, brigava com todo mundo, tal, autoritário, aquela coisa toda. mas realmente era um time. Isso que nós vimos ontem não é um time. Nossa, um arremedo de time, né, cara? E aí, assim, dentro dessa coisa de precisamos de um técnico estrangeiro, você gostaria de ver um nome específico? Você fala, pô, esse cara eu acho que poderia mexer, não só com a seleção, mas poderia botar uma pulguinha atrás da nossa orelha de que a gente poderia evoluir pra cá e pra lá e tudo mais. Ou você acha que... Eu acho que tem um cara que poderia fazer o futebol brasileiro evoluir. Não seria só um cara. Acho que tem 3 nomes que poderiam fazer o futebol brasileiro como um todo evoluir, desde que houvesse... paciência, que houvesse... que tivesse cercado de... É que é duro se falar que... CBF, puxa vida, que anteparo esse cara teria. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, ou o Guardiola, ou o Ancelotti, ou o Jürgen Klopp, que são caras que têm noção do que querem fazer num time de futebol, tem filosofia de jogo, filosofia de vida também, tudo mais. Isso tudo é muito importante. Klopp acho que seria muito legal e é um cara hoje que tá acessível. Ele não está trabalhando como técnico, ele trabalha como, sei lá o que da Red Bull, né? É um cara que adora o futebol brasileiro, né? Gosta tem memória do futebol brasileiro, que acho que é uma coisa importante. Acho que isso funcionaria. Agora, para tiro curto, assim, para tentar ganhar a Copa do Mundo, acho que o Jorge Jesus. Perfeito. Que não é bobo, é esperto pra cacete, tem prazo de validade também, né? E toparia na hora, eu acho. Nossa. E funcionaria. Acho que para ganhar vamos para ganhar a Copa do Mundo. O Jorge Jesus mudaria o futebol brasileiro? De jeito nenhum, imagina. Ele ia querer. Ele é um cara super. O ego dele é gigantesco e tal. Ele seria o cara. É o Mourinho que é o Mourinho um pouco mais velho e de cabelo comprido. Eu acho que funcionaria como remédio assim de efeito imediato, sabe? Mas para um processo legal de transformar o futebol brasileiro numa coisa um pouco menos sombria, menos irritante, eu acho que um cara como o Klopp seria uma coisa legal. Mas e o Guardiola também. E essa relação com o Neymar, né? Porque teve isso, assim, a CBF enxerga o Neymar como Jesus Cristo, o cara que vai nos salvar, né? E aí, não é só a CBF. Se você pega a entrevista do Rodrigo pro Romário, essa daí que vamos jogar pelo Neymar. Ele fala, nós vamos correr pelo Neymar. Ele é o cara e a gente vai fazer igual a Argentina fez com o Messi. Tem um entendimento do elenco inteiro que passa por aí para ganhar uma Copa. E o Jorge Jesus foi o cara que falou publicamente que o Neymar não tinha mais condição de ser o mesmo cara. Ele não tinha condição agora. Eu acho que ele não falou mentira nenhuma. A gente tá vendo. Mas, por outro lado, eu achei muito positiva essa volta do Neymar agora ao Santos,
A maneira como ele... Pô, puta, é que é foda. Jogou 7 jogos. Né? Então. Eu não sei quanto tempo dura isso. O Neymar é muito bom jogador, a gente sabe disso. Eu teria o Neymar na minha seleção. Agora, talvez ele precise de alguém que o enquadre, né? E que não seja tão subserviente como são os outros jogadores da seleção, que parecem bobos, né? Parece bobo. Perfeito. Com essa historinha. O Neymar é um cara que tem poucas conquistas pela seleção. Nos momentos mais importantes, que são as Copas do Mundo, ele se machucou em todas elas. Em 2014, ele levou a joelhada do cara lá da Colômbia. Em 2018, ele se machucou. Ele também... Não, ele joga, mas é a Copa do Caicai. E ele joga meio vira baleado. meme. Ele tinha quebrado o dedo, sei lá. Exatamente. Metatarso lá, né? E na Copa de 2022, coitado, se machuca Primeiro jogo, logo né? no início, né? Ele poderia ter ajudado o Brasil poderia ter sido campeão até com o Neymar em plena forma? Poderia, talvez sim, talvez não. É um jogador que dá para ter no time? Tem que ter no time? Sim. Mas você não pode condicionar o que vai acontecer com a seleção inteira a um jogador como esse. Porque quando ele levou a joelhada do outro lá, parecia que tinha morrido o Ayrton Senna de novo, né? Luto no Brasil. E o Neymar não é assim, cara. O futebol tem 11 jogadores. A Argentina jogou seu Messi ontem. Fez o que fez. E a Argentina parece que tem um caminho, né? Que criou um Claro, time claro. super competitivo, com jogadores muito bons, entrosados, sem o principal E jogador. outra coisa, O Brasil não. soube fazer essa história. Vamos jogar pro Messi na última Copa. Ok, mas os caras montaram um esquema de jogo e tudo mais que funcionou, que comportava isso. O Brasil parece assim, vamos jogar pro Neymar. Então jogar o quê? A bola. Joga a bola pra ele. Isso. Ver o que acontece. É isso. Entendeu? E não rola, o resto do time não joga. O Messi não era o ano da Copa do Mundo, 2022, não eram todas as bolas do Messi, muito pelo contrário. De Maria, velho. Porra, os caras se desdobravam justamente porque na hora que esse cara precisar dar um pique de 10 metros, ele vai estar inteiro, vai estar zerado e vai fazer o gol. É o que ele fez. É isso. Mas aqui não, aqui vamos jogar pro Neymar, vamos, joga a bola pra ele. É isso. Vamos ver o que acontece. E é muito louco. A gente recebeu semana passada aqui o Euler Vitor, que é um cara que trabalha com formação de jogadores e tal. E tava falando sobre essa coisa do Brasil formar atacante, ponta, porque se percebeu. A formação brasileira ela é um business, né, cara? Então, assim, você começa a perceber o que está sendo vendido, que você vai ganhar dinheiro, você começa a formar, ter times para jogar daquela determinada forma, para formar vários pontos e serem vendidos lá para fora. E aí me chama a atenção, ontem você vê a escalação da Argentina, a escalação do Brasil, você vê a Argentina com um atacante só, que era o Julián Álvares, e com 5 meio-campistas. Bons, né? 5 bons meio-campistas. Todos pintavam na área. Inclusive, os que jogavam aberto, meio-campistas, não eram os o pontos. Enzo Não tinha nenhum jogou de ponta na volante Argentina na ontem. Copa. Exatamente. E aí você vê o Brasil ontem com 2 meio-campistas e 4 jogadores na frente. E nenhum 4 10. atacantes, nenhum 10. Nenhum meia. Não tem meia. Nada. É porque é produto de É exportação. isso, cara. E aí, assim, parece que os caras estão preocupados em formar meias, meio campo e tudo mais, e a gente aqui, o nosso, talvez, nos últimos tempos, nosso principal 10 é um argentino, o Garro, que sequer é convocado pra seleção. Exatamente. É uma coisa assim que você fala, que é isso, cara? A gente desaprendeu a formar esse tipo de jogador. E eu concordo, acho que a gente precisa sentar, cara, parar tudo e... Precisava parar tudo. E é uma segunda chance de parar tudo, mas não vão. Vai parar tudo para mandar o técnico embora. É isso. A única coisa que vai acontecer.